Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Eu sou Milena Faneco e hoje estou aqui falando diretamente do RH Summit 2025. Ao meu lado eu tenho a Sabrina Vasconcelos, que é CEO da Universo Saba. Mas o currículo dela, gente, é de dar inveja. Então eu vou pedir para ela se apresentar. Obrigada. Bom, eu sou Sabrina Vasconcelos, 2 L's, todo mundo erra meu sobrenome. Passei por algumas empresas, liderando times de analytics como iFood, também atuei 6 anos na IBM, que foi uma grande universidade na tecnologia. Stefanini, que foi minha primeira empresa em People Analytics. Mas, predominantemente, nessas empresas de tecnologia, eu tive um braço de inteligência artificial, numa atuação forte de ciência de dados, que é a minha principal formação, especialização. E, atualmente, eu tenho a minha empresa, que tem um foco em capacitação e produtos de People Analytics e inteligência artificial. Muito bom. Bom, a Sabrina teve uma mega escola corporativa. E que privilégio tê-la aqui hoje, dando uma palhinha pra gente, né? Então, Sabrina, a inteligência artificial generativa está aí, é realidade, não tem como fugir, não tem como escapar, faz parte do nosso dia a dia já, mas a gente sabe que a gente precisa dominar, né? E uma das habilidades humanas que a gente precisa aprimorar é justamente fazer prompts estratégicos para que a gente possa usar essa IA de fato a nosso favor e ajudar mesmo a gente a tomar decisões, enfim, todas as outras questões que envolvem os benefícios de IA. Dá uma dica para a gente, como fazer um prompt de fato estratégico? Maravilha. Eu acho que antes de eu explicar esse ponto, ou trazer algumas dicas, eu queria contar um pouco da minha última certificação, que foi em Harvard, em modelagem, que está 100% ligada com inteligência artificial. E eu percebi o quanto o mundo e os meus colegas, que são mais técnicos, vêm se capacitando em linguística, para entender semântica, criar uma frase realmente assertiva. Eu acho que o RH sai na frente, né? Que o RH tem esse skill, né, da comunicação muito forte. Mas quem é técnico tem um pouco mais de dificuldade. E o que me chama a atenção é que os RHs, ou as áreas de humanas, têm se apavorado mais com a inteligência artificial, sendo que o RH é o que tem o skill mais forte para utilizar e explorar a inteligência artificial com a comunicação na IA generativa. O prompt, cada palavrinha tem um significado e o P começa com a persona. Primeiro, você tem que entender que a inteligência artificial tem aprendizado de máquina. Então, você tem que sentar numa cadeira de professor ou professora, ensinar a máquina o que ela deve ser, como ela deve ser e como ela deve te responder. Se é persuasivo, se é animado, se é como especialista, se é como analista. Então, dependendo do seu contexto, isso vai fazer toda a diferença. Então, o que eu posso dizer de dica de prompt é explore tudo isso que o RH tem forte e elabore comandos de prompt cada vez mais detalhado e deixando claro aquilo que você quer que ele retorne. Se não, vai acontecer como acontece com muita gente. Você não vai ter a resposta que você quer ou você vai ter a resposta errada. Mas, além do prompt, eu acredito que a gente precisa ter um pensamento crítico de acreditar que os GPTs, que é uma rede neural, vai muito além de encantar com respostas. As IAs querem conquistar a gente. Então, muitas vezes, vai responder errado. Sim. Então, é uma crítica que a gente precisa ter. E quanto melhor o prompt, né, o que você quer, como você quer e como você quer que ele atue, são os 3 passos principais, né? Então toma cuidado aí, porque ela vai querer te agradar.
E uma pergunta que eu incentivo muito os meus alunos, eu também sou professora universitária, no Mackenzie, na ISAE-FGV e outras escolas, como Grupo Troca, volte uma pergunta para os GPTs da vida, os chats GPTs, os Geminis da vida. Tem certeza? E aí você vai ver qual que é a resposta dele. Aprendi mais um. Às vezes ele responde, deixa eu rever a minha resposta. No meu caso, algumas vezes ele respondeu, você tem razão, eu estava errado, deixa eu corrigir. A gente precisa lembrar que as IAs erram também. Muito bom, Sabrina, muito bom. Olha, que legal. E me fala uma coisa, para os profissionais aí que querem se enveredar mais por dentro da IA, né? Não só usar a IA no dia a dia, fazendo prompts estratégicos, mas entender de fato da IA, principalmente voltada a dados. Você tem alguma dica? Sim. Buscar portfólios de IAs experimental, não sair gastando com um monte de IA que você não vai precisar, tentar entender a sua necessidade junto com a inteligência artificial. Mas antes é importante trabalhar alguns skills que, pelo que eu entendi, a Intralisa tem de sobra. Vai precisar estudar, saber se comunicar bem. Quando a gente fala de comunicação interna, existe um case, né, ou uma solução bem interessante, que é a análise de sentimento. A análise de sentimento vem muito da comunicação interna, com os feedbacks, com a avaliação de clima. Eu tenho aquelas respostas com texto gigantesco, com emojis, que é a nova comunicação, que eu vi que a Intralisa tem de sobra, né, lá o sorrisinho, né? Ter soluções de inteligência artificial que não se resume só a chatbot, para poder extrair sentimentos dos colaboradores. Mas para isso eu preciso usar plataformas tão boas como eu percebi que é a Intralisa, com gamificação, que a gente vai precisar trabalhar os parâmetros de psicologia motivacional, não só intrínseca como extrínseca, porque elas caminham juntas, né? E explorar a comunicação interna com soluções de inteligência artificial para entender sentimentos vai agregar muito. E a sua empresa desenvolve essas soluções? A gente dá capacitação. E aí, a minha empresa não gosta muito de dependências. É meio estranho, né? A gente como docente, né? A gente gosta muito de dar independência e autonomia. Então, a gente capacita, cria arquiteturas, pode até criar soluções, mas que gerem total independência. Por exemplo, eu posso indicar a Intralisa para os meus alunos, para o meu cliente, porque o meu objetivo principal é direcionar ele para soluções que façam sentido dentro da cultura, dentro da realidade, dentro do momento da empresa. Então, eu vou mais por esse caminho de independência com conhecimento. Muito bom, Sabrina, muito obrigada. E a gente vai ficar aqui com a dica de usar a inteligência artificial com sabedoria, desenvolvendo as habilidades certas para usar de forma certa, né? E receber todos os benefícios aí que a inteligência artificial tem para nos dar. Sabrina, muito obrigada. Desejo que você aproveite muito o RH Summit. São 2 dias incríveis aí e eu vou assistir a sua palestra logo mais. Vou ficar de olho, vou te esperar lá, hein, Eu vou assistir com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.